Bom, gente, então, boa noite. A gente começa aqui, é o primeiro Papo Reto com o Cadu feito em live. Para mim é uma dificuldade tremenda lidar com essa tecnologia da live. Então foi um pouco difícil a gente conseguir começar a fazer aqui. Então é um prazer enorme recebê-los. A temática de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os povos indígenas na atualidade. Eu tenho comigo aqui um amigo querido, uma pessoa pela qual tenho uma grande admiração, apesar da gente se conhecer há pouco tempo, né, Enoque, um pouco mais de um ano que nós tivemos aí o primeiro contato, mas ano passado eu fiz um trabalho com o Enoque lá em Roraima, na comunidade dele, na comunidade Raposa Serra do Sol, e eu gostaria de apresentar a vocês Enoque Raposo, que é Macuxi, da terra indígena Raposa Serra do Sol, que fica no estado de Roraima, na região da Amazônia Caribenha, pertinho da divisa ali com a Guiana. O Enoque, a formação acadêmica dele, ele é formado em secretariado executivo pela Universidade Federal de Roraima, fez uma pós-graduação na Universidade da Flórida em gestão em turismo, é mestrando de geografia na Federal de Roraima e coordenador de etnoturismo da comunidade Raposa e é também chefe de ecoturismo do Departamento Estadual de Turismo de Roraima. Eu acertei tudo, Enoque, é isso mesmo? Sim. Chefe da divisão de ecoturismo. Departamento de Turismo do Estado. Maravilha. Então, muito boa noite, Enoque. Muito obrigado pela sua presença aqui, por você aceitar esse convite. Espero que a gente possa bater o papo aí aproximadamente uma hora, tratando de um tema que é tão importante, né, de se discutir, não só neste mês de abril, não só porque ontem, dia 19, foi o chamado Dia do Índio, né? Aliás, só uma curiosidade, Dia do Índio porque no dia 19 de abril de 1940 aconteceu um congresso dos povos ameríndios no México e a partir daí essa data foi estipulada como uma data para se refletir, para se discutir, para se pensar, né, nas políticas indigenistas e em todo o continente americano, então. Então é esse o sentido, né, do chamado Dia do Índio. E só antes da gente começar a conversar efetivamente com o Enoque, eu gostaria de trazer à tona alguns aspectos históricos que eu acho assim de extrema importância quando a gente fala da questão indígena, né? Talvez uma das questões mais presentes na atualidade são os estereótipos que existem em relação aos indígenas. E esses estereótipos, eles fazem com que nós enxerguemos as comunidades indígenas, mas que são 305 etnias que vivem no Brasil hoje, de uma forma distorcida, de uma forma equivocada. O estereótipo, na verdade, ele nos mergulha na ignorância, seja sobre o que for, né? Sobre o assunto que for. E quando a gente fala em estereótipos em relação aos povos indígenas, esses estereótipos eles foram construídos historicamente, né, de acordo com as necessidades do próprio colonizador, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre uma característica que foi atribuída aos povos indígenas, que é a inocência, né, uma ingenuidade extremada, isso daria o poder aos povos não indígenas de tutoriar os povos indígenas. Ou seja, vocês vão fazer aquilo que eu determinar, né? Quando a gente fala na construção do estereótipo do indígena como alguém não afeito ao trabalho ou como alguém preguiçoso, isso dá o direito de obrigá-los a trabalhar. Então isso justificou
o processo de escravização dos povos indígenas, que foi largamente aplicado em toda a história do Brasil. Arqueólogos que trabalharam em escavações em Palmares, né, Palmares de Zumbi, falam que a população de Palmares era quase 50% de indígenas que se aquilombaram junto com os negros, fugindo da dominação e da escravização dos portugueses, dos colonizadores, então. Né? E quando se fala do indígena como alguém indolente e hostil, isso me dá o direito também de dominá-lo, de tomar suas terras, inclusive, né? E colocá-lo para trabalhar. Caso ele não aceite, eu posso, então, lutar contra ele e exterminá-lo. Então, a história dos povos indígenas no Brasil, a partir da chegada dos colonizadores, foi uma história em que tiveram as suas terras roubadas, né, o seu povo escravizado ou exterminado. Né? É muito importante a gente refletir sobre isso, porque esses estereótipos construídos historicamente nos chegam até os dias de hoje e ainda são utilizados, por exemplo, para justificar a tomada dos territórios indígenas. Né? Então, esse processo, né, de dominação, esse processo de roubo das terras indígenas e da escravização dos seus povos aconteceu até recentemente. Né? A tomada das terras ainda hoje é muito comum, mas, por exemplo, na região de Roraima mesmo, houve escravização de povos indígenas até a década de 70, durante o período da ditadura civil-militar. Né? Então, esse processo ele não ficou lá no período da história colonial ou mesmo da história imperial, não. Ele se estendeu praticamente até os dias de hoje. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. E se há algo que é vital para a sobrevivência e para a qualidade de vida, para a preservação das tradições dos povos indígenas, é a preservação do seu território. Tá? E é essa a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao Enoque, sobre como você vê, Enoque, a importância do território para os povos indígenas na atualidade. Cadu, desculpa, cortou na hora que você fez uma pergunta. Vamos lá. Não, eu perguntei sobre a importância da questão territorial para os povos indígenas na atualidade. Olá, boa noite a todos. Ieze Enoque Raposo, Macujiuru, Taleirão, Roraima Pom, Raposa Cerrado Sol, tá, creio lá. Nharon Lu, Macuji, Taleiro Chile, Nilpo como mulher Taleiro, Deli, Chile, Murube, Murube mandou ya a Murube, Cadu, da canção humana nem tá ali. Live, tá creio, live. Cadu, muito obrigado. Gratidão mesmo aí pelo convite. Eu sou Enoque, sou aqui mesmo indígena, macuxi, falante da língua. Sempre aqui mantendo, valorizando a cultura, né? Buscando valorizar nesse mundo que a gente vive hoje, um mundo globalizado, e buscando alternativas, né, para manter a nossa cultura aqui. Eu sei que hoje é muito difícil, são desafios para nós indígenas, né, viver hoje um mundo que está hoje oferecendo muitas coisas que a gente não sabe nem o que é usar, né, manusear tecnologia dentro das comunidades indígenas. Mas quanto ao território, da gestão de território, como Raposa Cerrado do Sol, depois que ela foi demarcada, homologada em 2005, nós
estamos buscando estratégias, né? Estamos conseguindo, né? Claro, viver depois de lutar, depois de sofrer, né? Nas mãos de grileiros, nas mãos de fazendeiros, e lutamos pelo nosso território há mais de 35 anos para ela sair, né, e ser homologada em 2005. Né? Muitos morreram, muitos sofreram, apanharam, né? Tem muita gente hoje. Enoque, só uma coisa, o pessoal está reclamando que o seu som está baixo. Será que tem como aproximar alguma coisa? Enoque, vai dar sim, né? Enoque, só uma coisa, o pessoal está reclamando que o seu som está baixo. Será que tem como aproximar alguma coisa? Dá para ouvir assim, Gabi? Eu te ouço bem aqui. Eu te ouço bem. O pessoal está falando que te escutam, mas o som está um pouco baixo. Bom, então vamos tentar aqui, então. Bom, o que eu estava falando sobre a questão das questões do nosso território, da Raposa Serra do Sol, que foi homologada em 2005. E de lá para cá, né, nós estamos buscando, estudando estratégias sustentáveis para as comunidades, da forma de como fazer o manuseio do fruto, né, como diz na nossa Constituição, do nosso território. Esses estereótipos, né, que falam, né, de que o índio tem que viver sem carro, sem casa de alvenaria, sem telefone, não pode estudar. Isso é uma coisa que nos entristece hoje, né? Como a gente já faz parte desse meio, a gente ajuda as questões socioeconômicas, sociocultural. Tá muito baixo o som, cara. E aí nós temos muito a ensinar, dos bens, de como fazer o fruto, manuseio, manejo, né, das nossas florestas, dos nossos lugares, das nossas serras, dos nossos rios, lagos, igarapés, as questões socioeconômicas. Então, muito baixo o som. Eu tenho dito muito, né, para as comunidades, e aí nós temos os parentes, que realmente nós temos que valorizar a nossa cultura, e que essa cultura poderá ser manejo, né, ainda vivida por muito tempo, por séculos e séculos, se a gente viver de uma forma sustentável, né, respeitando a natureza, e que existam, né, políticas públicas para indígenas, né, para que possam ser trabalhadas dentro das terras indígenas, né, políticas sustentáveis. Certo. Isso eu busco muito discutir isso em reuniões, assembleias, levar esses conhecimentos da melhor forma possível de convivência, né? É isso, Cadu. Maravilha, Enoque. E, bom, a terra indígena, ela tem uma importância muito grande para a preservação também da cultura local, né, Enoque? Porque, por exemplo, eu lembro quando nós estivemos juntos lá na Raposa, você me levou em vários locais ali que eram locais sagrados para o seu povo. Eu lembro que outros locais, inclusive, a gente não pôde ir, até por serem locais sagrados e precisa, né, de toda a anuência dos mais velhos, né, tudo para se esses locais. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses locais sagrados da Raposa, como, por exemplo, o Lago Caracaranã,
que antes da homologação das terras, aquilo chegou a ser tomado pelos não índios, né? Pelos plantadores de arroz ali na região, e que, claro, não tem a mesma relação do sagrado que vocês, né? Não tem o mesmo respeito pelo espaço que vocês. Nosso território ancestral, território de Macunaíma, como eu costumo dizer, território sagrado, né? Hoje, né, atualmente, todos assim, que preservam a cultura, que ensinam, os anciãos que estão vivos ainda, né? Os pajés que nos ensinam a viver, a cuidar da nossa mãe natureza, né? A ter respeito, de dizer para ele, para todos nós, que a terra é sagrada, que tudo o que nela há tem seu dono, né? Cuide dela. Então eu sempre tenho buscado mais assim o estudo sobre essa forma, né, de conviver, uma convivência saudável, né, de ensinamentos, de respeito com a mãe natureza. Então o nosso espaço é cheio de mistérios, né? Nós só vamos entender isso a partir do momento que você realmente busca um pouco mais de estudos da cosmologia indígena, né? De quem é o dono do lago, quem é o dono da cachoeira, né? Esse espírito guardião que eles falam, né? É o espírito da floresta, que encantam, né? O humano, são mais nefastos, a forma como eles retribuem o que o ser humano ele vai destruir, né? Então são muitos casos assim que já aconteceram, né, nas nossas regiões, de mistérios. Tem muita gente que conhece histórias das cosmologias indígenas, né? Inclusive o nosso pai Macunaba, né? Curaimã é o guardião de todos os povos. O Lago Caracaranã ali, hoje, é um ponto turístico, ainda depois da demarcação. Mas é um ponto turístico cuidado pelos indígenas. Antes era pelos não indígenas. A forma de como eles lidavam com o descuido, né, do Lago Caracaranã, que é um lago que é um lago sagrado para nós. Né? A forma que você vai para o lago, você tem que se benzer. Né? A forma que você vai para o lago, né, não pode ir uma mulher que está no seu período menstrual. A forma de que você vai para o lago no seu período de luto, né? Eles são orientados, né? Nós somos orientados a viver assim, né? Então, é um lago lindo, misto, né? Que, para quem vai no Lago Caracaranã, se encanta com a beleza, se encanta com a energia da água, né? Que é muito boa. Eles vão e voltam com outros olhares, contando histórias do que ouviu e viu também, né? Então é muito bom, né, essa parte da nossa questão cosmológica, né, histórica, cosmológica, importante manter e valorizar. No final, se você for me permitir, eu quero cantar também, né? Claro. Essa língua aqui, tá bom? Claro. E é muito bom estar vivendo esse momento. Você conheceu o nosso território, né, as nossas problemáticas também. Você conheceu o nosso protagonismo também, né? Que você, depois que você foi lá e fez aquelas fotos que hoje as fotos hoje ela faz parte do cenário hoje de Roraima, né? Lá da Raposa. Já deve estar sendo vendida por aí, como nós negociamos com a comunidade, né?
Então, nós estamos aí mesmo para essa luta, né? Para levar esses conhecimentos tradicionais e dizer que a Mãe Natureza ela tem que ser preservada. Maravilha, maravilha. Enoque, o pessoal está, acho que, reclamando um pouco do som. Eu te ouço bem aqui. Você por aqui. Eu não sei. Você tem fone de ouvido? O Enoque vai tentar melhorar, gente, colocando fone de ouvido. Antes de tudo, eu queria agradecer muito aqui a presença de muita gente que já deu boa noite aqui. A Daniela Souza, minha amiga Andréa Calian, do Sesc Santa Catarina. A minha irmã, Ana Paula de Castro Pelim, que está por aqui. Meu grande amigo Geraldo, grande querido amigo Geraldo. A Magali, boa noite, Magali. Fábio Braga. Sheila, tudo bem? Sheila Adriane, do Sesc Campinas. Minha querida amiga Cláudia Santos, do Rio de Janeiro. A Shirley. Sabrina Viana, que trabalhamos juntos lá em Roraima, amiga querida também, estivemos juntos lá na comunidade Raposa Serra do Sol. Fernanda, o ONG, boa noite, ONG, grande parceiro também. Muito obrigado a todos pela presença, aqueles que eu não vejo listados aqui também. O Enoque ele só foi tentar, então, a ver com o microfone e talvez fique melhor. Vamos tentar aqui então. Bom, a gente vinha conversando então sobre essa questão da territorialidade. Oi. Veja aí se melhorou o som, gente? Olá, tudo bem? Tudo bem? Melhorou aí para vocês o áudio? Melhorou o áudio, gente? A gente está com um delay de aproximadamente 20 segundos, então demora um pouco para chegar aí para vocês. Se você puder falar um pouco, Enoque. Bom, vamos lá. Então, a gente está falando sobre a importância da territorialidade para os povos indígenas, né? O Enoque falou então de locais sagrados do seu território, né, que estão intimamente ligados ao que a gente chama de cosmogonia ou cosmovisão desses povos, né, que a cosmogonia ou a cosmovisão, toda cultura, toda sociedade tem a sua, e a forma como a gente enxerga e como a gente interpreta o mundo. Portanto, quando se fala da necessidade de se garantir os territórios indígenas, de demarcar, de homologar esses territórios, é porque não basta você dar um pedaço de terra ao indígena, né? É muito importante o local com o qual ele tem essa ligação ancestral, né? O local onde as suas tradições são construídas e onde elas podem ser preservadas, né? Então, essa questão da cosmovisão ela é muito importante. E, Enoque, uma outra coisa muito interessante que também está ligada à questão do território é a dos saberes locais, né? Porque esse é um outro fator muito importante, né? Porque os povos indígenas e os povos tradicionais, eles não têm acesso à instrução formal, entretanto, eles têm um grande conhecimento, uma grande sabedoria construída no transcorrer da história, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, lá vocês têm a produção das chamadas panelas de barro, que é um artesanato muito importante em toda a região. Existe a sabedoria, inclusive, para se retirar o barro, a questão ligada também à cosmovisão, né, as regras, a ligação com esse mundo espiritual para se tirar esse barro, para depois se produzir a panela. Bom,
são muitas histórias de respeito mesmo, né, com a mãe natureza. E o barro, ela tem sido essa, digamos assim, essa referência de trabalho na comunidade. Inclusive até tem o nosso Festival das Panelas de Barro, né, que acontece em todo mês de novembro. O nosso, os saberes, né, os nossos saberes com relação ao uso do nosso espaço, a forma de como você vai trabalhar a questão da espiritualidade, né, ela vai sendo ensinada, né? Ela vai sendo repassada para os mais novos, né? E bom, eu tenho aprendido muito como se trabalhar, como viver, né? Como cuidar, como respeitar a natureza, né? Até as nossas comidas tradicionais, que é da morida, as nossas bebidas, caxiri, de milho, de batata, de macaxeira, de mandioca, né? Que são vários tipos de caxiri que a gente faz para tomar, mas não é de qualquer forma que se toma isso, né? Não é qualquer bebida. Os mais velhos sempre orientam que cada bebida ela tem uma história por trás disso, né? A função dela, as energias, né, que ela vai produzir em você, que vai te dar para você sair forte, protegido, né, para o espaço sagrado, misterioso, né, que está cheio de bichos, né, que chamam de Magon, que chamam de Makushi, e é nesses espaços, digamos assim, que esse espaço é um espaço paralelo, né, é um espaço do mundo paralelo, que a gente não consegue ver com os nossos olhos carnais, né? Um bicho, quando um bicho encanta, quando a vovó fala para nós que na cachoeira tem um bicho que encanta, que mata também, que são nefastos, dentro daquela água, que é guardião dela, então como é que se faz para se proteger, para ir para lá? Passa um urucum no rosto, come uma pimenta, artiga uma pimentinha, vai de barriga cheia, come uma damurida, vai de barriga cheia, vai tomar um caxiri, né? Então, esses são os bens, né? São bebidas, digamos assim, bebidas sagradas, comidas sagradas, né? Que está te dando aquela energia e que aquela energia, ela se transforma em poder, né, de espiritualidade, né? Você vai dali, você está sentindo protegido. Ou seja, são entidades, né? A pimenta para nós é uma entidade que protege. Quando você sai para um local, pescar, caçar, tomar banho, ir para a roça, né? O caxiri também é a mesma coisa. Toma um pajuaru, as pessoas tomam pajuaru. Pajuaru é uma bebida forte, né, que chega até 40% de álcool, né, feito a partir da mandioca, né, a cachaça, né, mas esses são onde buscamos as energias, né, para estar conectado. Às vezes você, quando vai, realmente, quando quer se conectar com o mundo paralelo, você vai estar só, faz um jejum de 7 dias, né, para tomar um caxiri, ou tomar também um rapé. Eu tomei ayahuasca também, que eu viajei por 1 hora. Eu tomei de novo, eu viajei por 3 horas, né? Foi uma experiência muito boa de conhecer esse universo paralelo. Mas é aí que eu começo a entender a forma de que os nossos pajés falam, né,
de que cada local ela tem seu dono, né? Tem um espírito guardião lá. No caso da panela de barro, ela é sagrada. Tem o dono dela, que é a dona. As anciãs da comunidade falam que é cogó, não, vovó barro. Cogó não é macuxi. Vovó barro, em português. Ela é guardiã, não é qualquer pessoa que vai lá tirar o barro, né? Não tem que ser uma pessoa que só pensa negativo, não tem uma pessoa que só pensa coisa ruim, só vê notícias ruins, não é pessoa que está naquele momento de tristeza. Tem que ser a pessoa que tem que ir para lá é uma pessoa que tem que estar bem de espírito, feliz, alegre, conectada, sabe, com aquelas coisas positivas, né? Então, Enoque, Oi. se você puder tentar usar o microfone próximo da boca, talvez melhore o som. O pessoal está reclamando que o som ainda está baixo. Vê se é possível. Melhor assim, gente? Desculpa, Enoque, te cortei. Por favor, continua, que é muito importante, é muito... Vou tentar colocar assim para ver se me ouvem. Isso. Vou tentar usar assim também. Pronto. Então, voltando aqui, da forma de quando se prepara para ir tirar o barro lá nas serras, as mulheres anciãs da comunidade, elas se preparam com 3 a 4 dias antes de ir buscar o barro. Elas fazem jejum, né, começam a comer pimenta, certo tipo de comida não pode ser comida, né, como carne vermelha, né? Então elas vão se preparar, mas principalmente é a pessoa que vai estar na frente, é a pessoa que vai conversar com a mãe do barro, com a Cogonum, né? Então levam alguma coisa para ela, né? Faz um negócio, alguma oferenda, entendeu? E aí onde se conectam com a vovó Barro, né? A mulher vai antes, sozinha, até no local de onde está o barro, ela conversa com a vovó Barro. Então, nesse sentido, né, que o nosso universo, ela vai se conectando, né, para ser respeitado, para ser preservado. Né? Então, as panelas de barro, no caso, você ganhou seu aniversário lá na Raposa, você ganhou que é sagrada e com certeza, né, já está na sua mesa e está praticamente em toda parte do mundo, né, pelo trabalho que nós realizamos lá do etnoturismo, gente do Japão, da Europa, né, da Ásia, da América, já foram na Raposa e já compraram essas panelas. Então a Raposa, as panelas da Raposa devem estar muito longe, né, aí, pelo mundo todo. Mas nós ensinamos, claro, dizer que, olha, você está levando não é qualquer panela, não é Tramontina. É uma panela sagrada. Cuide bem dela, que aí que está uma senhora anciã que está aí guardando, que vai cozinhar para você, que vai dar o sabor da comida para você, ficar encantado. A gente brinca assim com as pessoas lá fora, né? Mas é sério, né? Então, é isso, Cadu. É dessa forma, né, que o nosso território ele tem que ser preservado dessa forma, né? As nossas histórias, cosmologias, né? E buscamos resgatar isso de alguma forma que ela pode ser traduzida para livros, né? Para que as pessoas possam ver futuramente. Né? A nossa preocupação agora é isso, de como preservar isso, né? Eu sei que
os registros fotográficos é importante, mas também os registros bibliográficos também é muito bom, né? Você tem que escrever, registrar, fazer livros, né? Ou faz alguma história para preservar aquela cultura, né? Aquela história, aquele local. Então, eu acredito que é muito importante fazer artigos que falam sobre esses saberes tradicionais, né? Sobre o uso do espaço do território. Maravilha, Enoque. Gente, olha, só uma questão. A gente está tentando resolver o problema do som baixo do Enoque, mas provavelmente é um problema de transmissão. Ele chega bom para mim aqui, mas não chega bom para vocês, apesar que eu estou com um fone de ouvido, isso melhora um pouco. Já fiz de tudo aqui, não consegui solucionar essa questão do som. Se vocês conseguirem aí utilizar um fone de ouvido, melhora um pouco, né? Mas eu sei que tá baixo. E é uma pena que a fala do Enoque ela é muito rica, ela é muito importante. E só para contar um pouco dessa história que o Enoque falou do meu aniversário, é que eu faço aniversário no dia 25 de fevereiro, né? E no dia 25 de fevereiro de 2019, eu estava exatamente na Raposa Serra do Sol. Estávamos eu, Enoque, né, toda a comunidade, a Sabrina, que está aqui junto, e o Josinaldo, né? Então, uma equipe de trabalho que nós estávamos realizando, então, um trabalho lá de levantamento, pesquisa e tal. Bom, nós dormimos no terreiro, né? Em rede, ali a rede amarrada na árvore, né? E eu já tinha ido me deitar, era relativamente cedo, mas estava tudo escuro, né? Já tinha anoitecido. E estava lá na rede e tal, e eu percebi um certo movimento no terreiro, né? Mas não sabia o que era. Eu sou desligado com essa questão de aniversário. Eu já nem lembrava mais, né, essa questão da data e tal. Bom, deitei e tal, já me preparando para dormir, quando veio o Enoque, a Sabrina me chamarem. E aí eu tive assim, uma das maiores emoções da minha vida, né? Porque eles me levaram para baixo de uma coberta, né? De uma tenda que existia lá no terreiro, e lá eles haviam preparado uma festa de aniversário para mim, né? Tinha até bolo, né, Enoque? As mulheres da comunidade fizeram até bolo, e as crianças, gente, fizeram uma fila para me presentear, né? Todos os presentes eram cerâmica macuxi. Então, assim, aquilo para mim foi uma emoção muito forte, né? Eu estava falando para o Enoque antes da gente entrar no ar que assim, a experiência para mim em Raposa é uma experiência que me marcou para o resto da minha vida. Espero poder voltar lá brevemente. Espero que o trabalho que a gente desenvolveu lá também ele frutifique muito, né? Eu sei que a Sabrina ela é incansável nesse sentido, né? E faz tudo com muita competência e certamente vai dar seguimento a esse trabalho. E é um trabalho que já a gente vai falar também, ligado exatamente à parte de estudos acadêmicos do Enoque também, né? Então, essa questão da territorialidade que o Enoque falou, ela é muito importante para o indígena, né? Porque todos os conhecimentos, os saberes estão intimamente ligados também ao território, né? E, Enoque, como a gente vive hoje um período, né, exclusivo na nossa história, né, uma pandemia de grandes proporções, né, de um vírus que tem causado aí, morte em todos os países do mundo, e que tem uma característica, né, que é a de ser extremamente infeccioso. Eu gostaria de saber como essa pandemia ela mexeu com o cotidiano da comunidade, se mexeu, né? Como é que eles estão encarando esse período que a gente vive hoje? Cadu? Tá me ouvindo bem aí? Eu ouço bem.
colocar assim. Cadu, antes eu gostaria de falar um pouco sobre ah, ah, o histórico, né, dos nossos antepassados, Claro, à vontade. dessas, digamos assim, dessas tragédias, né, desse caos que está acontecendo hoje, né? No, no nosso, nos nossos, nossa família, nós tivemos pessoas sábias, né? No meu avô foi um desses sábios, chamada, ele foi chamado de Epuquenã, em Macuxi, homem sábio. Talvez, em outros termos, pode dizer profeta, né? Porque profetizou. Mas foi um homem sábio que falou, né, por volta de 1950, 40, ele falou que viriam, vocês vão ver, eu não vou chegar a ver isso. Meu avô morreu em 82, mas antes ele já dizia para os meus tios, que são os filhos, para o meu pai, né? Meu pai nasceu em 46, mas já dizia para eles: olha, meus filhos, vai aparecer futuramente, eu não vou ver, mas vocês vão ver, os filhos de vocês vão ver, os netos de vocês vão ver, o bisneto de vocês vão ver. Muitas coisas acontecerem, coisas que nunca foi visto na história da humanidade. Doenças que irão assustar, colocar vocês para dentro da casa de vocês e não vão sair mais, com medo dela. Meu pai contou isso muito para mim, né? Que eu não cheguei a ver meu avô, mas meu pai falava muito isso. Olha, vou dizer, meu avô era um homem sábio, era um homem que falou muitas coisas que hoje está acontecendo. Ele nunca tinha ouvido falar de avião, mas ele dizia: olha, vocês vão andar num transporte que o próprio homem vai construir para poder viajar, que era avião, né? Então, assim como carros, assim como som, né, rádios, ele falou muitas coisas sobre isso, né? Profetizou que ia acontecer. E hoje, quando a gente olha para trás, né, nessas visões, né, que o meu avô teve, no mundo que a gente vive hoje, realmente é preocupante, né? É preocupante em termos assim de tudo, da política, né, da economia, do aumento de muitas coisas ruins, drogas, né, assassinatos, né? Então, doenças aparecendo, câncer, hipertensão, muitas coisas acontecendo, né? Mas realmente foi previsto isso, digamos assim, foi dito isso antes, né? Pela voz do meu avô, né? Quando falou para os seus filhos. Ele era um homem que buscava realmente esses conhecimentos, né? Que eram pequena, né? Que ele teve, digamos assim, um aleluia, aleluia, na nossa linguagem aqui, Makushi, significa estar perto ou próximo, né, de Deus, ou estar ligado com Deus, entendeu? É uma história longa também, né? Como é que esses povos eles tiveram também essa ligação, esses conhecimentos, né? De como muita gente pergunta, é uma religião? Aleluia, é uma religião? Eu digo que não é uma religião, né? Eu sempre digo isso. Mas são ensinamentos, né? De um ser, né? Um ser sobrenatural, né? Que eles chamavam de Pabá. Pabá
é Deus, né, do universo, que eles falam, que chamou um dos profetas, que arrebatou, né? No caso, foi uma do Aleluia, foi assim, essa história do Aleluia, né? E os povos indígenas lá das serras, do próximo ao Monte Roraima, os Garicó, que fica próximo à Venezuela e já na fronteira com a Guiana também, eles ainda praticam muito, né, o Aleluia. E então, voltando à pandemia, né, que hoje assolam, né, o mundo, a forma de como se proteger hoje, né, que nas comunidades indígenas, ela tem sido assim muito preocupante. As pessoas tomaram logo decisões para poder evitar, né, para poder em tudo, evitar sair da cidade para a comunidade, da comunidade para a cidade, e até mesmo de sair de uma comunidade para outra, porque nós somos brasileiros, né? Nós somos brasileiros que somos teimosos, né? Teimosos estão em todos os lugares. Então os parentes de vez em quando ficam fugindo, né, para a cidade, fazer uma compra, depois volta para lá. Mas aí existe uma fiscalização, né, dos próprios indígenas. Eles têm essa responsabilidade de saber de quem vai sair, de decidir quem vai sair e quem vai ficar, né? Quando vai fazer uma compra, por exemplo, da Raposa em Normandia, só vai uma pessoa. Aí tem um posto de fiscalização, tem dois, né? Tem um próximo à Raposa e tem outro lá na entrada do Caracaranã. E tem outra entrada próximo ali à ponte do Rio Tacutu, logo de onde começa a Raposa, Serra do Sol. Então são 3 postos de fiscalização que os próprios indígenas formaram, né? Que são daqueles grupos, digamos, grupos de agentes, né, comunitários que estão fazendo essa fiscalização. Assim como em outras comunidades, também em outros municípios. Para o município de Uiramutã, também estão fazendo isso, né, bem rigoroso. E para evitar realmente que se transmitam esse vírus, né, que não é brincadeira. E nós na comunidade sempre estamos falando, né, que não é brincadeira, né? Vamos ficar em casa sem sair, ficar em casa sim no sentido de, claro, sem sair da comunidade, né? Vamos pescar, caçar, vamos plantar, vamos para a roça, né? Vamos pescar no lago, né? Nos igarapés, nos rios próximos, mas não saem daí para outros lugares, para a cidade, mas sempre atualizando, né, com os dados, como é que está acontecendo aqui no estado, né? Já tiveram 3 mortes, né, por coronavírus aqui em Roraima. Inclusive, 2 foram indígenas. 3 foram indígenas, né? E Yanomami, né, que tivemos aí já já está dentro desses dados, né, daqui por morte, né, por coronavírus. E vamos atualizando, né? E para lá eu não sei como é que está sendo feito, né? As fiscalizações, que é mais difícil. E hoje tem garimpeiro entrando, madeireiro tirando madeira, né? Levando esse tipo de doenças para dentro das áreas indígenas, né? Nessa região já do Yanomami, né? E muita coisa muito triste para lá. Sim. É isso, Cadu. É dessa forma que a gente está trabalhando, né? De conscientizar mesmo, né? Que é possível, sim, a gente viver não indo muito para a cidade, mas de a gente viver dentro da comunidade para evitar. É possível, sim. Temos roça,
temos comida, temos farinha, né? Vamos fazer dali, não tem como ir comprar na cidade. Tem a da Murida, né? Da Murida quase todo dia. Eu quase morro com a da Murida, gente. É pimenta pra caramba e eu não como pimenta. Mas o Alexandre Périgo pergunta aqui, né? Então a comunidade toda está de quarentena, né? Então está, e aí ele comenta, ó, muito mais conscientes que minha cidade. Eu replico, Alexandre, também do que na minha. Infelizmente aqui, eu moro em Bertioga e a situação aqui está bem complicada em termos das pessoas se conscientizarem da necessidade de isolamento, de respeitar a quarentena e assim por diante, né? Bom, Enoque, você e a gente se conheceu, inclusive, por conta disso, né? Você desenvolveu um projeto de turismo, né? O Bruno tá aí também, né? É testemunha desse seu projeto, Sabrina, né? Que Bruno que trabalha com você, já a gente fala disso. E eu queria saber como é que se deu, então, o início desse seu projeto. Como é que você pensou o turismo para a região? Bom, também tudo tem uma história, né? Tem uma história de vida, né, do projeto, de como foi pensado. De logo quando voltei, na verdade, quando eu voltei da cidade para a comunidade, né? Para poder colocar em prática aquilo que eu praticamente aprendi na universidade. Meu curso de secretariado executivo me deu essa linha para pensar em empreendedorismo, né? Então eu pensei em que eu vou pensar, né? Eu quero trabalhar uma coisa que vai me dar retorno e que eu possa contribuir com a minha comunidade. E eu pensei então em trabalhar o turismo. Então lá em 2012, quando eu comecei já a conversar com os meus orientadores, né, para apresentar o projeto, né, apresentar essa fala sobre turismo na minha comunidade. Então foi onde eles abraçaram, né? Abraçaram junto comigo essa causa. Então vamos desenvolver esse trabalho. Você vai fazer um levantamento de potencialidades ecoturísticas da comunidade Raposa 1. Esse foi o meu tema da minha monografia, né? Lá na universidade. Então eu trabalhei. E a partir daí eu comecei a pensar também já a trabalhar isso com a comunidade, levar já esse tema para a comunidade, debater junto com eles. Será que é possível? Né? Perguntando o que é turismo. É muito difícil, Cadu, porque são projetos, digamos assim, projetos novos, que tem uma palavra turismo, não tem em Macuxi. Como é que se traduz turismo em Macuxi? Não. Aí você vai trabalhar a questão da língua, né? Você vai falar em Macuxi. E quando eu pedi a reunião para falar sobre o turismo, eu falava só em Macuxi, né? Para ouvir os mais velhos que não falavam Macuxi, falavam português. Então eu explicava para eles. E mesmo assim, reunião do índio não é como reunião do branco, não. É rápido. Não, é um dia se possível. Né? E às vezes, no final, nem resolve, né? Deixa para outro dia. Então é assim. Então a partir daí eu comecei já a fazer esses levantamentos do turismo, né? Dos potenciais turísticos da comunidade. Eu concluí
em 2014, 2013, a minha graduação, apresentei para a comunidade esse projeto, né, já minha monografia, e eu disse, olha, eu quero trabalhar agora com isso aqui, eu não quero deixar aqui no papel, não. Eu quero trabalhar agora aqui na prática. Aí, já em 2014, 2013, eu levei um grupo, um pequeno grupo de 4 pessoas para lá, né? Mas só que não foi como assim, eu não cobrei nada deles, né? Eu não cobrei nada deles. Aí lá, eles começaram já a me orientar também, né? Olha, não, nós comemos, nós dormimos aqui, nós vamos passear e nós queremos pagar por isso. Nós queremos ajudar a comunidade. O que você está fazendo aqui é um trabalho turístico. Ou seja, eu não abri assim um pacote, eu não abri nada para eles, né? E foi a partir daí que começou a ter essa minha experiência já, né? E quando eu falava para o pessoal na comunidade, dizia, olha, vamos trabalhar com turismo. Esses que vieram aí são turistas, porque eles não são daqui. Eles vieram de outro lugar. E na comunidade, como muitos são tímidos, e aí ficavam assim, né? Poxa vida, o que eu vou fazer para esses turistas? O que eu vou cozinhar? O que eles bebem? Não tem o que eles comem. Aí eles, não, eles vieram conhecer o que nós temos aqui. Então vão comer da morida, vão comer beiju, vão comer farinha, de fruta que nós tivemos, vão comer. Banana, caju, manga, ingá, melancia, o que nós plantamos por aqui, eles vão comer. Então eles vêm comer, mas eles não vêm comer de graça, eles querem pagar. Né? Então foi assim como começou já ter esse entendimento, colocar em prática aquilo que eu já tinha conversado com eles nas reuniões anteriores. Enfim, 2014 eu participei de um programa chamado Fulbright Program nos Estados Unidos. Era de uma forma, digamos assim, de uma forma individual, né? Não foi por convênio com a universidade, foi por conta. E foi quando surgiu essa oportunidade de conhecer os Estados Unidos, né? A Universidade da Flórida, olha só, onde eu fui parar, né? Isso aí eu ficava pensando, mas onde foi que eu me meti mesmo, né? Eu, lá na Raposa, indígena, sofri muitos preconceitos, né, dentro da universidade. Sim, eu sofri demais, né? E de repente eu ficava me olhando, né? Lá nos Estados Unidos e onde muitos queriam estar. E Deus me abriu essa porta, né? Concluí o curso por um ano, voltei para minha comunidade. Aí eu disse, não, agora eu vou arrochar. Eu vou arrochar agora nesse trabalho de turismo. Eu apresentei, né? Quando eu voltei para a comunidade, eu disse lá, olha, agora eu vou formatar um projeto aqui para a gente apresentar para os nossos agentes públicos, para a FUNAI, né? O que vier aí para a gente começar a pensar um projeto que venha trazer esses benefícios sustentáveis para a comunidade. Eu creio que o turismo ele pode dar, sim, essa alternativa econômica para a comunidade. E foi quando eu comecei a elaborar o projeto, né? Eu lia a minha monografia, eu lia também o meu trabalho, né? Lá como gestor de turismo, né? E colocar em prática. Como colocar isso em prática? Ainda não tinha saído instrução normativa, né? Na época, eu usava muito o PNGAT, né?
os eixos 3 e 5 do PNGAT, né, que fala lá especificamente sobre os trabalhos, né, do etnoturismo e ecoturismo, né? Mas ficavam muito em dúvida, né, se isso ia dar certo ou não. Eu dizia para o pessoal na comunidade, olha, só vai dar certo quando a gente realmente vê. Se a gente for realmente fazer. Se a gente for só ficar pensando e não fazer, como é que nós vamos saber se vai dar certo? Vamos experimentar, vamos fazer. Então foi quando eu tive já essa força, né? Essa ideia. Motivou muito nessa volta quando eu voltei já dos Estados Unidos, me motivou muito para me trabalhar e elaborando um projeto. E aí quando em 2015, já no mês de junho, dia 15 de junho de 2015, já saiu aquela instrução normativa, né, da FUNAI. E como na internet, lá na comunidade, ainda não é das boas ainda, buscando, tá, se conectando, buscando informações, pesquisando, de repente encontro instrução normativa barra 003 2015 FUNAI. Cria, estabelece, rapaz, então vai ser agora. Eu baixei lá os arquivos, tudo, né? São 17 páginas da instrução normativa. Eu fui ler. Eu passei uma semana só lendo e relendo, e pensando, olha, vai dar certo agora. Eu vou pedir uma reunião para a comunidade e apresentar isso aqui. E aí o pessoal começou já a pensar, tá, né, de uma forma positiva para que as coisas fossem dar certo. Olha, Norte, nós vamos confiar em você. Nós estamos contigo. Na hora que tu for precisar. E eu fui fazendo reuniões, apresentando, fazendo data show, tudo, apresentando na comunidade. E mesmo assim, muitos não entendiam, né? Não entendiam que... Olha, eu não entendi nada do que tu falou ali. Tu falou tudo como branco aí. Palavras que ninguém entendeu. Sustentável, autonomia, ninguém entendeu, foi nada. Isso é macuxi, né? Creio a mãe sustentável, autonomia tal da mania. Tal ya berapa? Mesti ana sebuda itu mogai ana seluma to be morube amaligon adane amalidana seluma to, ou seja, né, eles já saíam da reunião com dúvida, né? Já diziam, olha, eu não entendi nada do que é autonomia sustentável. Já marcava um almoço comigo. Vai lá em casa almoçar. Para te falar sobre o que é autonomia, o que é sustentabilidade, o que é turismo. Aí eu ia para lá. Depois da reunião, eu nem ia para a casa do parente que queria saber mais sobre o que é turismo. Então foi né, de uma hora para outra, né? Você vai conversando, tem que falar na língua. Então, a língua materna, macuxi. E foi um desafio para mim, né? Falar sobre leis de turismo, falar um pouco sobre o artigo 232 da Constituição em macuxi. Então isso, o desafio, assim, para mim, colocar para eles o que é. Então eles foram entendendo a dimensão desse estudo, né? Do turismo, do impacto que ele poderia ter futuramente, um impacto positivo. Então foi assim, cara, né? E a partir daí, de 2015, começamos já a fazer o plano. Mas aí eu vi que lá no artigo 5º lá da instrução normativa, que fala sobre, estabelece os que podem ser trabalhados, né, de uma forma de um projeto ali, aí eu pensei, cara, é muita coisa. São 14 itens. E eu pensei que fosse fácil, né, fazer. Quando fui pensar direitinho, isso aqui não é para mim, não dá para me fazer.
fazer o croquis da comunidade, fazer plano de negócio simplificado, como diz lá, fazer o mapeamento de georreferenciamento, os resíduos sólidos. Aí eu disse, não, eu vou ter que fazer um trabalho conjunto, vou buscar parceria. Como eu já tinha muito assim, conhecimento na comunidade, na universidade, então eu fui conversar com alguns professores, né, que graças a Deus sempre tive pessoas do bem do meu lado, né, me orientando bem, né, e assim nos estudos, enfim, até onde eu cheguei, o que sou hoje, né. Eu agradeço muita gente, muitas pessoas que me deram essas forças, professores, né. E então a partir daí eu já tive orientação, disse, olha, vamos fazer o croquis, vamos fazer esses mapas de georreferenciamento da comunidade. Tudo com tecnologia, né, com o uso do drone agora. Primeira vez que eu vi drone na minha vida, né, foi quando fui lá, tirando foto, filmando. Inclusive eu fico postando hoje, né? E as fotos, as imagens de drone que a gente pede, né, fica na comunidade. Aí depois o Sebrae, conversamos também com o Sebrae, que fez o nosso plano de negócio. A Universidade do Estado do Amazonas, né, fez para nós o nosso plano o manual de conduta, né, que pede lá na instrução normativa, de como para o visitante. Enfim, então fizemos um projetaço mesmo, sabe? Né, com muita gente da área mesmo, né, da área de turismo, né, professores de turismo, mestres, doutores, e foi assim que nós conseguimos, né, elaborar o projeto. Fizemos em 2 etapas, em 2017. Em 2018 nós protocolamos e em 2019 ela foi aprovada, né, pela FUNAI. Então nós somos a primeira comunidade no estado de Roraima e, segundo a FUNAI, nós somos a 4ª no Brasil, né, a trabalhar dentro dessas políticas públicas, né, da instrução normativa. É isso, Cadu. Maravilha, Enoque. Saiu esse nosso projeto, né? Enoque, a gente tem algumas perguntas. A Sabrina fala do suco de Murici também, né? Que a gente tomou muito suco de Murici. A Sabrina foi que, na verdade, coordenou o projeto que eu trabalhei lá. Inclusive, a gente fez toda a documentação fotográfica da comunidade, né? E o Alexandre, ele faz uma pergunta aqui, se existe um planejamento para se desenvolver um programa de turismo para fotógrafos na comunidade. Bom, nós temos aqui, como eu faço parte desse quadro aqui de trabalho, né, de vários segmentos do turismo, tem a observação de pássaros aqui também, né, observação de cavalos selvagens também. Eu vi foto esses dias. Né, outros segmentos. Então, é possível sim, né, fazer um trabalho voltado para fotógrafo. Curso de turismo para fotógrafos lá, né? Nós não tivemos ainda, assim, né, lá na comunidade. Já me coloco à disposição para ajudar. Vamos elaborar um projeto aí para a gente fazer esse curso lá, elaborar esse curso lá, né? Coloca a Sabrina aí na roda aí. A gente... Enoque, Oi. Não, pode responder. Eu achei que você tivesse terminado. Mas é possível sim, né? A gente está aí sempre de braços abertos, né, para poder fazer essas parcerias, né? Que com certeza quem sai ganhando é a comunidade. Sim.
Enoque, o Alexandre pergunta também, ele fala aqui que Bolsonaro deixou claro no seu programa que o seu programa de destruição passa por acabar com as reservas indígenas, né? E ele pergunta se já há algum efeito que vocês tenham notado na comunidade com relação às políticas indigenistas que foram adotadas desde o começo de 2019. Um grave problema mesmo, sabe? Que a gente está enfrentando hoje, que é a questão do garimpo. A gente conversou sobre depois que saiu quando ele, digamos, ele assinou, né? Mandou para o Congresso, muitas pessoas já na comunidade, mas não é o próprio indígena, não. São pessoas não índios, né? Que vão lá e diz, olha, saiu aqui um decreto já do presidente, foi assinado, já mandou para o Congresso que vai ser aberto a mineração nas terras indígenas. E aí o que acontece? Todos vocês agora vão poder trabalhar livremente, ganhando o seu próprio dinheiro. Sabe? Então, um não índio falando para o índio. Foi quando aconteceu, já se aumentou mesmo essas atividades, que realmente é uma das serras próximas lá da comunidade, que fica mais ou menos 15 minutos de bicicleta, 7 minutos de carro, se tornou-se encontraram, digamos assim, essa jazida, né, lá de ouro. E já com essa mentalidade, dizer, olha, o governo assinou, nós vamos, não tem ninguém que mais tire gente daqui não. Nós vamos ter o nosso carro, aquele branco falou para nós ali, que se a gente trabalhar com ouro, nós vamos ter a nossa casa com telhado, cimentado, nossa televisão, nosso micro-ondas, entendeu? E muitas coisas. Vocês estão escutando barulho de cachorro? Tô! Não tem problema, não tem problema. Não atrapalha. Eu e o Enoque, a gente já tinha conversado algum tempo atrás, mas foi uma coisa que me preocupou muito quando ele falou exatamente sobre essa questão do garimpo chegar à comunidade, né? Mesmo porque a Raposa Serra do Sol é uma terra indígena homologada, né? Então não há como isso acontecer, né? O grande problema é que a gente vive um processo de descumprimento da Constituição Federal do nosso país e que coloca todos em risco, inclusive, principalmente os povos indígenas. Não, maravilha, Enoque, tranquilo. Então, é um problema... É um problema muito sério. E aí, eles começaram já a trabalhar, né? Sim. Teve mais de 300 pessoas trabalhando lá perto da Raposa, e é onde nós paramos as atividades turísticas. Não tem como levar turista com uma comunidade onde o garimpo, porque os próprios parentes lá da comunidade estavam trabalhando, né? Já sendo influenciado. E aí o que acontece? Com poucos dias, já estava aparecendo pessoas fumando maconha dentro da comunidade, junto com um garimpeiro que tem um carrão lá, um Hilux, uma S10, carro do ano, carro desses, digamos, desses donos de moinho, oferecendo para os parentes, né? E a fiscalização federal nenhuma, elas vão continuando dessa forma, né? Se a gente não tomasse outras medidas, né, de denunciar, né, para os órgãos competentes e
até onde nós vamos poder chegar com isso, né? Eu sempre vou lá, às vezes eu fico até com medo, né? Sim, claro. Quando se trata, eu digo, olha, pô, vão me matar, vão me perseguir se eu estiver denunciando. Enfim, são medos que correm, sabe? Ficam pairando assim o nosso dia a dia. Mas eu digo que, olha, o futuro do ouro, do diamante, o que tiver de minério por aqui, o futuro para a comunidade é de ir para pior. Não vai melhorar nada. Olha só o tanto de gente fumando droga por ali na rua, indígenas, juntamente com os não índios, cachaça, tomando cachaça, som alto, né? E ficou terrível, né? Ficou terrível. E depois que nós denunciamos, a Polícia Federal foi lá, já denunciamos todos esses ilícitos aí, né? Drogas, o que o garimpo levou no seu bojo, né? Esses malefícios para dentro da comunidade. Está bem aí pertinho, né? 15 minutos de bicicleta e 7 minutos de carro. Pegou o carro daqui e está lá no garimpo. Aí vem usar a internet de noite na escola e é uns 40 carros lá quando chega. Entende? Então, não dorme mais bem os nossos, a comunidade ali, no som alto, gritaria nas ruas, som alto no carro. Sabe, aconteceu isso muito, muito rápido, com esse auge do garimpo ilegal. É isso. Aí nós fomos denunciando. Vamos aqui, fazer documento, em sigilo. Agora não está sendo mais sigilo, né? Então, já está me vendo por aqui. Mas é preciso, né, Enoque? Não tem como. Mas a Polícia Federal, então, atendeu, né? Foi lá, prendeu algumas pessoas lá, até mesmo indígenas, né? Que estavam, digamos, chefiando lá, né? Que o próprio não indígena, ele já fazia negócio. Sim. Né? Eles fizeram uma como se faz, eles demarcaram as áreas deles em toda a serra tão grande, rodearam ela, de tanto demarcado, lotearam, fazer um loteamento, né? Então eles tinham donos lá. Essa parte é minha, essa é minha, está tudo demarcado, mas quem foi que orientou? Foi não índio, o dono do carro, o dono do moinho. É pedra, não é dentro do rio, é na serra mesmo. Certo. Pedra, quebrando cascalho. Então, o que eles faziam? Pegavam, iam triturar na beira do igarapé, onde tem água. E tem lugares que já usaram até mercúrio. Eu ouvi dizer, eu não tive prova, mas... Não, mas é certamente. Eles estavam usando lá perto da Raposa, dizia, olha, não, tem mercúrio aqui. Olha, gente, não vão fazer isso. Nosso maior bem que nós temos aqui não é o ouro e diamante aqui, não. O maior bem que nós temos aqui é a água. Sim, claro. E a água, como é que nós vamos viver? Plantar, comer. Não é ouro que vai fazer isso, não. Não estão sujando, se contaminar. Já era uma vez o turismo na Raposa, era uma vez o povo indígena. Sim, da Raposa. sim. Eu falo isso para ele. E imagina dentro dessa realidade de pandemia ainda, né? Essa gente contaminando toda a comunidade, né? Sim. É. Então deu uma parada, né? Então assim, parou muito essas atividades, não passou no Congresso, né? Foi arquivado, eu creio que foi arquivado, mas assim, né? Eles ainda persistem,
tem uns que apoiam, os indígenas que apoiam a mineração. Eu sempre sou contra, fui contra. E eu digo sempre que óleo não é uma atividade sustentável. Não, a mineração ela é uma desgraça sempre, né? Diferentemente do nosso trabalho do ecoturismo, do etnoturismo. Sim. Então, eu vejo assim, né, que assim, esses, depois que o governo Bolsonaro está fazendo essas planos, digamos assim, maléficos, né, para as comunidades, que não vêm entender, né, eles não vêm consultar, não vêm saber como é que não quer fazer lá em cima e pronto, acabou. Não entra nas comunidades para poder consultar a gente, né? Para ouvir o que nós queremos. Sim. Quer ajudar a gente? Então ajude de uma forma sustentável, uma coisa que é sustentável, que vive ajudar a fazer. E ouça vocês, né, Enoque? Cultura. Ouça vocês, o protagonista da vida do indígena tem que ser o próprio indígena, não o não índio, fora dizendo que, né, o que vocês vão fazer. Né? Exatamente. Então eu sempre digo isso, né, para os não índios, o que ajuda a gente, ajuda então a gente dessa forma, você quer ajudar, né, traz uma coisa boa para nós, que no meu ponto de vista isso não é bom, eu digo isso, né? Não. Tem várias formas assim, orienta as pessoas, os indígenas, vocês vão ter dinheiro, muito dinheiro, olha aqui como eu tenho. Então mostravam assim, aquelas ligas com nota de 100, quase com 30 centímetros, 20 centímetros assim de dinheiro, tanto assim, ó. Mostrando para os indígenas, para poder chamar atenção, né? Ó, quer ganhar dinheiro? Olha aqui como eu ganhei. Só com ouro. Enganando como fizeram há 500 anos atrás. Né? Quer dizer, o processo continua. Mas está muito ruim, mas eu creio que nós vamos dar uma volta por cima com isso. Né? Eu creio. Muita gente diz que é difícil, eu converso com as pessoas que defendem o turismo lá na comunidade, né? Eu digo, bom, dá vontade até deixar vocês, eu fico com eles, né? Dá vontade de deixar vocês, se quer trabalhar ali, vão lá então, 10 anos daqui vocês vão ver resultado aí. Não. Gente com câncer, tomando água, comendo peixe. Exatamente. Caça, exatamente. Mais nada. Exatamente. É isso. Então é isso, Cadu. É isso. Que a gente passou bem do tempo aqui, né? Que a gente tinha combinado. Mas foi ótimo que a gente vai conversando e a coisa vai longe, né? Então, acho que a gente pode encerrar, Enoque. Você queria falar mais alguma coisa? Né? Eu queria deixar um tempo final aí para você fazer as suas considerações. Bom, eu gostaria de dizer, né, para todos assim que realmente defendem as causas indígenas, né, que defendem os povos indígenas, né, os pensamentos, né, dos povos indígenas, que apoiam, que respeitam, eu gostaria mesmo de pedir essa força para vocês, né, que façam trabalhos, lives, fotos ou alguma matéria falando sobre as questões dos direitos indígenas, da sobrevivência, né, dos povos indígenas. Eu digo que eu vivo feliz sempre, Cadu. Eu vivo sempre feliz, né? Eu como praticamente, eu não passo fome na comunidade. Que na cidade não, na cidade tem que sair, já tem que sair com dinheiro, tem que comprar alguma coisa para lá. Não, se eu quiser comer eu vou pescar bem aí no lago, né? Lá trago 5, 6 peixes, passa da morrida, asso o resto, tem pimenta ali na roça, agora você come, você não precisa gastar um centavo. Aqui não, aqui até mesmo para comprar farinha você vai lá na feira. Ah não, se eu quiser comer farinha, está bem na minha casa. Tem a roça, se acabar, eu vou fazer. Tem beiju, tem caxiri. Então, viver feliz é dessa forma, né? Eu digo que eu tenho a qualidade de vida. Vou tomar banho na cachoeira,
vou no lago, converso com os ancestrais, né? Peço proteção, né? Muito para esse momento que nós estamos vivendo, né? Do governo, assassinando, né? Os nossos outros povos que estão morrendo aí para fora, né? Outros estados, né? Que é uma tristeza, com essa guerra. A gente diz que a nossa guerra aqui não tem fim. Nós vamos morrer no último índio, nós vamos defender as nossas casas, né, o nosso território. Queremos viver dessa forma. Se quiser viver com a gente, vivam da forma como a gente vive, não como vocês vivem lá fora. A bagunça total. É isso. Eu gostaria de agradecer cantando uma música em Macuxi. À vontade. Priez dobe, aleluia. Priez dobe. Priez dobe, aleluia. Priez dobe, priez dobe, aleluia. Muito obrigado por esse momento. Eu que te agradeço muito, Enoque. Aquele abraço, vou levar esse momento aqui como experiência para a comunidade, né? Vou dizer lá que eu conversei com você, para a Beth, para o Jonas, né? Onde dormimos lá na casa dele, do meu irmão, né? Que é vice-chau. E que tenhamos essa força, né? Tenhamos essa força de proteção, né? Dos nossos ancestrais, né? Agora que sempre estou buscando força, né? Aqui nos nossos ancestrais, com o nosso rapézinho, né? Entre outros. Vamos fazendo essa vivência do nosso protagonismo. Esperamos você de voltar na nossa comunidade. Aquele caxirica, comer aquela da moída. Assim que eu puder, assim que eu puder. Te agradeço muito, Enoque. Agradeço a todos os que estão assistindo, que nos acompanharam esse tempo. Só para encerrar, eu acho uma questão muito importante que o Enoque colocou agora, sobre quando ele falou em felicidade, porque isso coincide, Enoque, eu gravei um vídeo para o Papo Reto, que eu estou publicando aqui neste canal, e eu falei exatamente sobre esse tema que você trouxe, que é a questão da soberania alimentar, né? Que nós que vivemos na cidade desconhecemos isso, nós temos que vender a nossa força de trabalho para poder comer. E se a gente não conseguir vender a nossa força de trabalho, ou seja, no momento como esse, da pandemia, que muita gente está sem emprego, está sem trabalho, ou mesmo numa crise econômica, quando as pessoas perdem o emprego, né, as pessoas vivem o desespero por não ter onde conseguir o alimento, né? E diferente de vocês, na sua comunidade, né, que conseguem produzir aquilo que vocês comem e são soberanos, são autônomos por isso, né? Então eu te agradeço muito pela presença, agradeço muito pelas suas palavras, né? Pela sua amizade, pela sua confiança, e saiba que estamos sempre juntos nessa luta, né? Agradeço muito a todos que participaram, gostaria de deixar meu boa noite a todos. Fiquem em casa, gente, né? Mantenham essa quarentena, acreditemos na ciência, né? Sigamos aquilo que os médicos vêm dizendo e para proteger a todos nós. Então, muito obrigado a todos. A gente encerra agora essa transmissão, mas fica o convite para vocês visitarem o canal e visitarem o meu Facebook também, Cadu de Castro, que eu já publiquei texto sobre a questão indígena também. A gente vai fazer outros bate-papos, viu, Enoque? Provavelmente a Cristine Itaquá, a gente só está resolvendo a questão da internet lá. Semana que vem também com a Marina Herrera, que é uma amiga indigenista também. Então, agradeço muito a todos e até a próxima, gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado. Valeu.